Eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia aí, na sua tradução, lá no Novo Testamento, quase no finzinho da Bíblia, no livro de Hebreus, onde tem os heróis da fé. Olha aí, já, né? Os títulos já falam sobre a questão de fé. E para nós chamarmos a existência de milagres em nossa vida, nós temos que ter fé. Amém? Deus, Ele opera com a fé de cada um, e na hora, e no dia, e na vontade dEle. Amém? Glória a Deus. Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10, verso 36, 37, 38 e 39. Amém? Então acompanhe aí na sua tradução. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Eu vou ler de novo. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ponto. Põe a sua Bíblia no banco e vamos orar. Senhor Jesus, aqui está, Senhor, a tua palavra, Pai. Estamos aqui, ó Deus, para aprender da tua palavra, seguir a orientação do teu Espírito Santo. Por isso, papai, eu me coloco neste momento na condição, Senhor, para transmitir a tua palavra, Senhor. Que o Senhor tira, Senhor, de mim tudo aquilo que é barreira, impedimento. E que o teu Espírito Santo fale através dos meus lábios, Senhor. E que o teu povo também esteja com o ouvido atento para ouvir. Tira, Senhor, o cansaço físico, mental. Tira, Senhor Deus, o sono. Tira, Pai querido, toda a inquietação da carne, Pai. Que cada coração, cada mente aqui esteja cativo à tua palavra. Nós decretamos a falência de todo espírito das trevas que tenta se opor à pregação da palavra de Deus. Nós oramos, unimos a nossa fé, papai, em favor da tua palavra estar gravada na tábua dos nossos corações e que ela venha frutificar no nosso dia a dia. Amém. E graças a Deus. Amém? Alguns podem estar perguntando, mas o que tem a ver esses 4 textos que o irmão leu sobre a questão de milagre? O texto-chave é o primeiro, que diz assim: porque necessitais de paciência. Ou seja, toda pessoa paciente é aquela pessoa que está esperando algo. Por isso ela tem que ter o quê? Paciência. Toda pessoa que espera algo de Deus, ela deve ser paciente. Depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então esse texto é o texto base, é o principal da mensagem. Só que nós vamos ler vários textos hoje, né? É uma mensagem que se diz textual, que a gente vai correr a Bíblia em vários lugares, falando sobre a perseverança, tá?
E eu comecei a buscar sobre a perseverança e eu achei 34 versículos na Bíblia que fala sobre a respeito da perseverança. Um no Antigo Testamento e 33 no Novo Testamento. Então eu separei alguns e vou falar sobre a questão da perseverança. E a perseverança, ela anda lado a lado com a paciência, com a constância e a persistência. Então são 4 estados que a pessoa deve ter, 4 características para ela poder estar dentro desse primeiro texto, que é este: porque necessitais de paciência, para que a condição que o texto nos dá de alcançar a promessa de Deus é a paciência. Porque necessitais de paciência, para que, se eu não sou uma pessoa paciente, agora eu quero abrir um parênteses, isso não tem nada a ver com temperamento, tá bom? Às vezes tem pessoas que têm um temperamento mais explosivo, isso não significa que essa pessoa não saiba esperar, não saiba ser paciente, tá? Mas também tem que tomar um certo cuidado. Que depois de haver desfeito a vontade de Deus, como com paciência possais alcançar a promessa. Então eu comecei a buscar na Bíblia sobre a questão da paciência. E aí eu achei vários textos bíblicos espetaculares que fala que o nosso Deus, ele é o Deus da paciência. E aí eu começo a analisar a situação hoje da terra, a minha situação, a situação do povo de Deus. E analiso também a situação que homens e mulheres de Deus passaram ao longo da escrita da Bíblia Sagrada. E eu vejo realmente que Deus é um Deus de paciência. Nós precisamos tomar cuidado, às vezes, quando nós falamos, Deus tem pressa. Deus tem pressa, sim, de alcançar o ímpio, não é? Mas Deus é um Deus de paciência. Por exemplo, você, quanta paciência Deus tem que ter contigo, meu irmão? Hã? E aí eu comecei a lembrar de alguns versículos que o Espírito Santo me levava. Por exemplo, eu lembrei de Apocalipse capítulo 3, versículo 20, a qual o apóstolo João, ele diz que Jesus está à porta do quê? Do seu coração, batendo na porta do seu coração para entrar. Isso daí significa que Jesus, ele está num estado de perseverança, de constância, de persistência e de paciência. Então o nosso Deus é um Deus de paciência, é um Deus que tem paciência com o seu povo. Então nós vamos ver vários textos bíblicos aqui que remete à paciência que o Deus tem com o seu povo. Meu Deus, Deus tem que ter muita paciência com a gente, né, irmão? Mas nós precisamos tomar alguns certos cuidados, né? Nós que somos pais, às vezes nós falamos para o meu filho, olha menino, olha que paciência tem limite, uma hora eu te pego, né? E a Bíblia Sagrada também diz, nesse capítulo que nós estamos lendo, a Bíblia diz assim, horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. O contexto aqui de todo esse capítulo, né? O escritor de Hebreus, que alguns falam que é o apóstolo Paulo, mas não foi o apóstolo Paulo, e ninguém sabe, outros falam que foi Lucas, também não sabe. Ou seja, o escritor do livro dos Hebreus, ele escreve neste capítulo 10 sobre a exortação à perseverança e à fé. E quando nós lemos aqui, os 4 últimos versículos fala exatamente sobre isso. Sobre você ser uma pessoa perseverante. Quantas pessoas que têm pensado em desistir? Quantas pessoas que têm passado por situações difíceis na vida e que têm pensado em parar? Quantas pessoas que têm pensado em abandonar a fé, em desistir da igreja, em desistir da obra de Deus, em função da perseguição, das lutas que está sofrendo? Muitas pessoas.
Porque esse é o objetivo de Satanás. Com a vontade permissiva de Deus, Deus permite a gente passar situações em nossa vida para que o nosso coração seja provado. E para Deus achar em nós graça e nós perseverarmos com paciência, com persistência e com constância. Se nós olharmos aqui e analisarmos o texto, esse texto aqui, ele não está falando ao ímpio, a uma pessoa que ainda não tem o conhecimento pleno de Cristo Jesus. E eu vou um pouquinho além disso. Todo o Novo Testamento que nós lemos, é muito mais voltado para a igreja do que para o ímpio. Ou seja, o ímpio é aquela pessoa ainda que não reconheceu a Cristo como Senhor da sua vida e não teve a sua vida, as suas vestes lavadas no sangue de Cristo e seus pecados perdoados. Então essa pessoa é o ímpio, não é? É que está fora hoje do corpo de Cristo, ainda não faz parte do corpo de Cristo. Então a maioria dos textos bíblicos do Novo Testamento está referindo à igreja, a nós, exortando, admoestando, motivando, nos ensinando. E esse texto aqui não é diferente. O escritor aqui está motivando o povo de Deus a perseverar, a ter paciência, para que, tendo paciência, consiga alcançar a promessa de Deus. Amém? Então eu separei alguns textos aqui, e eu gostaria que até 8:45 você ficasse quietinho, só ouvindo e buscando aí os textos que eu vou dizer aos irmãos. Amém? Então prepara aí a sua Bíblia para a gente correr bastante nela. O primeiro texto que eu gostaria de ler com vocês, nós vamos falar sobre 4 coisas: perseverança, persistência, constância e paciência. Então essas 4 características correm dentro da perseverança. Que primeiro, lógico, é a perseverança. E as outras 3 devem andar em conjunto. O povo de Deus precisa perseverar. As grandes coisas que aconteceram na minha vida, e esses dias aconteceu algo, foi devido à perseverança. Eu aprendi a perseverar e ter paciência esperando em Deus. Os irmãos sabem que há tempos nós estamos querendo mudar para cá, não é? Fica mais perto, são 30 quilômetros para ir, 30 para vir. Às vezes nós já viemos hoje cedo, voltamos para casa e agora viemos aqui e à noite nós vamos voltar. E a gente tinha no coração, mais perto, vim ficar mais perto e tal, poder participar mais dos eventos das igrejas, mais com os irmãos. E aconteceu que nós começamos a procurar, minha esposa achou um apartamento num lugar maravilhoso. Fomos ver o apartamento. Eu falei para o corretor, vou ficar com esse apartamento e tal. E não deu uma semana, o apartamento foi alugado. Eu não fiquei na fila, né? E a gente tinha gostado muito do lugar, do condomínio onde do que tinha, né, de benefício no condomínio. E aí eu falei assim para minha esposa: não vamos ficar triste. Tudo está na mão de Deus. A nossa vida está na mão de Deus e tudo vai cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E saibam esperar em Deus. O que eu fiz? Estou esperando em Deus, mas comecei a procurar na internet. Comecei a procurar lá nesse condomínio. Condomínio tal, apartamento tal, e tal, e tal, e tal. Eu comecei a falar para ela: vamos procurar que nós vamos achar. Eu quero ali, eu quero morar ali. E comecei a procurar, e achamos um. Nós achamos um, eu falei para ela: tá vendo? Tem que fazer as coisas. Se você espera em Deus, mas você tem que fazer a sua parte. Você tem que ter a paciência de esperar em Deus, mas você tem que arregaçar a sua manga e ir para cima. Isso significa persistência, constância. Eu não desisti. Eu falei para ela: eu vou achar ali um apartamento. E aí achamos o apartamento, ligamos para o corretor, fomos na imobiliária, visitamos. Quando nós chegamos no apartamento, nós entramos no apartamento, deu 2 minutos, entra o dono do apartamento com outra família. A hora que ela entrou, olhei para a cara do cara e falei assim: eu cheguei primeiro, esse apartamento aqui é meu.
O cara nem olhou na minha cara, ficou de cara feia, não gostou do que eu falei, mas eu falei, isso daqui já é meu, em nome de Jesus. Pode procurar outro, né? Constância, persistência, importuno, né? Tem que ser importuno. Eu não perdi a oportunidade. Você tem que ter a sabedoria e a direção de Deus para saber não perder as oportunidades. Cheguei lá, olhei para a cara do cara e falei assim, ó, cheguei aqui primeiro, já é meu. Aí, resultado, corri atrás da documentação, aquela loucura, imposto de renda e tudo, juntamos tudo, mandei para o corretor. Aí foi para fazer o seguro fiança, aprovou pela Porto Seguro e tal. Amém. Aí eu fui para assinar o contrato. Quando eu cheguei, eu falei, vou dar uma lida. A hora que eu fui dar uma lida, eu comecei a ler sobre o seguro. Aí eu falei para a moça assim, ó, eu não quero fazer com seguro fiança. Por quê? O seguro fiança, os irmãos que não saibam, todo ano tem que pagar o mesmo valor. Todo ano eu ia ter que pagar aproximadamente R$2.000 só de seguro. Todo mês de janeiro, eu pagava janeiro, fevereiro, março, abril, 4 parcelas de R$500 só para o seguro fiança. Aí eu falei para a moça assim, não quero fazer pelo seguro fiança. Eu quero fazer depósito. Aí na hora o corretor já estava lá, já ligou para o dono, e aí o dono aprovou de eu fazer o depósito. Então nós fizemos o depósito, pegamos a chave e o apartamento é nosso. Mas isso requereu algo de mim. Eu acreditar, eu perseverar e eu ser constante. Aquilo lá é meu. Eu vou ali, eu vou ali, eu vou ali. E eu fui, perseverei e eu lutei. E eu conquistei. Na força e no poder do Senhor. Do Senhor. Porque são nessas coisas que Deus faz a grande diferença. Eu uma vez também, eu só posso falar, eu só posso contar daquilo que eu vivi. Aquilo de meu testemunho eu posso compartilhar com os irmãos, porque não é teoria, é prática daquilo que a gente viveu. Algumas pessoas sabem, mas outras não têm ciência. Quando eu vim para Cristo, a minha esposa não foi, eu fui o primeiro da minha casa. Então eu vim para Cristo e a minha esposa não foi. Você sabe quando a esposa ou o marido, um vai e outro não vai, fica uma briga, uma discussão, é terrível. E a gente vivia em pé de guerra, né? Era controle que tinha asa, era sapato que voava, era um negócio terrível, irmãos, terrível, era roupa. E aí o que aconteceu? Eu tinha que ganhar a minha esposa. O que eu fiz? Eu perseverei. Abri um propósito de jejum, abri um propósito de oração com a igreja, e nós fizemos 40 dias de jejum e oração. No dia 23º, quando eu tinha passado já os 21 dias de Daniel, eu falei, vou alongar até os 40 dias de Jesus no deserto. Depois do 23º dia, foi quando ela foi para Cristo, graças a Deus está aí. Perseverança. Perseverança. Quando eu fui trabalhar na prefeitura, eu fui nomeado um cargo na prefeitura, só que eu não tinha documento nenhum, eu não tinha reservista, e só entra na prefeitura com todos os documentos. Em menos de 30 dias eu tirei todos os documentos, inclusive a reservista. Perseverança, consistência, batendo na porta. O detalhe é que as pessoas não têm paciência para esperar alcançar as promessas. E se você vai em algum seminário de motivação, o que o palestrante mais ensina é sobre a questão da perseverança e colocar em prática aquilo que as pessoas estão ouvindo. Eles ensinam que não adianta nada você fazer um seminário e você não colocar em prática aquilo que você aprendeu. Imagine se você não colocar em prática a sua profissão. De nada valeu você ter aprendido. E no mundo espiritual é assim, irmãos. O que nós fazemos? Você ora. A sua obrigação é o quê? É orar constantemente, persistir na oração e fazer
a sua parte. Fazer a sua parte. Tudo tem o tempo certo. Quando eu queria comprar meu carro, eu cheguei na minha esposa e falei assim, ó, não aguento mais andar de a pé, meu. Chegava em casa com os sapatos tudo molhado, as crianças com o tênis tudo molhado, quando não tinha que carregar eles no colo. Eu falei, não aguento mais isso daí. Eu vou comprar um carro. Vamos comprar um carro, uma prestação que a gente dá para pagar. Nós dobramos o joelho para orar e daqui uma semana, deu uma semana, nós falamos, vamos. Deus falou, não, não vai, não compra, não é a hora. E aí naquele momento você pega, aquilo lá te aperta. Você fica até com raiva, né? Você fica desanimado, você fica desamparado. E aquilo lá parece um balde de água fria na sua fé. E você fala assim, nossa, mas será que a minha fé não tem a capacidade de mover nenhuma rochinha assim? Eu sei que uma montanha é mais difícil, mas uma pedrinha assim não dá, Jesus? Mas você espera com paciência. Tem que saber esperar com paciência. A minha empresa hoje, Deus tem abençoado, me levado em vários lugares, muitos lugares bons. Para você ter ideia de banco, eu só não fechei ainda um contrato com o Banco do Brasil, porque a maioria dos outros bancos eu já tenho contrato com eles. Isso daí é perseverança. Eu vivi com a minha empresa mais de 5 anos falido praticamente, irmão. Falido. Quem olhava a situação fala, esse cara é idiota. Não é louco, ele é idiota, né? Ele ficou demente. Porque não tinha, aparentemente, uma resolução aos olhos humanos. Mas eu fazia, um dia eu chego lá. Um dia eu vou entrar aí. Um dia eu vou entrar ali. Um dia eu vou entrar ali, perseverante, fazendo a minha parte, porque às vezes as pessoas olham a gente que já está há mais tempo, não, mas porque o irmão já tem. Às vezes a gente dá oferta com a conta negativa, às vezes a gente ajuda uma pessoa, eu estou falando tudo isso, é que é testemunho, não é para me exaltar, é para você se inspirar e perseverar e persistir e ter uma constância e ter paciência. Às vezes a gente ajuda uma pessoa, não significa que a nossa conta está uma conta de milionário. Às vezes a conta está negativa, mas essa pessoa está precisando mais que eu, então a minha obrigação é ajudá-la, persistir. Eu quero ver essa pessoa bem, eu quero ver essa pessoa feliz. Você vai plantando, tudo você vai plantando com a sua paciência. Não espere que tudo se resolva da noite para o dia, ainda tem muita coisa para resolver. Você sai de um problema, às vezes tem outro problema. A nossa vida não será uma vida perfeita aqui. Isso é persistência, você tem que persistir, você tem que perseverar. Você não pode desistir no meio do caminho. Olha aqui o que nós lemos. Mas o justo viverá da fé. Se ele recuar, ou seja, se você desistir agora, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus, busca força no fundo da sua alma nesse momento difícil que você está enfrentando. Peça ajuda, peça um abraço, um aperto de mão, um beijo. Não sei. Mas a Bíblia diz, mas o justo viverá da fé. A fé é aquilo que você não viu ainda, não apalpou, mas você está esperando acontecer na sua vida. E se ele recuar, se você recuar, a minha alma, a alma do Senhor, não tem prazer nele. De todos esses anos que você perseverou, que você enfrentou batalhas, dificuldades, se você desistir agora, o Espírito do Senhor está falando, a minha alma não compraz em você, meu irmão e minha irmã. Se faz necessário o povo de Deus perseverar e persistir, e ser constante, e ter paciência. Não adianta nós hoje começarmos a vomitar perante a Deus, ou seja, fazer que nem Jó.
Jó, são 42 capítulos do livro de Jó. A maioria dos capítulos, Jó vomita perante a Deus. Jó reclama, Jó murmura, Jó amaldiçoa até o dia que ele nasceu. Porque Jó achava que tudo ia se resolver da noite para o dia. E não é deste jeito. O que acontece quando nós se achegamos a Deus, Deus se achega a nós, e as coisas vão mudando gradativamente. Quanto mais você abre o seu coração, menos tempo você vai passar na paciência, né? Porém, tem algumas pessoas que passam mais tempo, meu irmão. Eu fiquei mais de 5 anos, 5 anos, passando todo tipo de dificuldade que você imagina. Eu ensino meus filhos hoje: filho, vai por esse caminho. Se você for por esse caminho que o pai está te ensinando, você não vai sofrer o tanto que eu sofri. Persevera nesse caminho, persiste nesse caminho. Esse é o caminho, esse caminho tem a vida que você precisa. Persiste nele, batalha por ele. Não é hora, meus irmãos, de nós pararmos. Não é hora de nós recuarmos. O diabo está contando os dias para você recuar. O dia que você recuar vai ter uma festona lá no inferno. O diabo vai promover uma festa lá no inferno. Olha, fulano de tal recuou. Conseguimos! E aquela festa no inferno. Será que você vai deixar acontecer essa festa no seu nome? Será que você vai permitir que o diabo festeje em cima do seu nome? Não vai deixar, em nome de Jesus. Você vai perseverar, você vai persistir, você vai ser constante e você vai ter paciência em nome de Jesus. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, todos os homens de Deus que foram pacientes, perseverantes, constantes, eles alcançaram os seus objetivos. Levando isso, fazendo uma analogia bem barata, né, bem baratinha, na vida, na nossa vida. Um exemplo: pessoa que é formada. Quanto tempo ela demorou para pegar o seu diploma? Ela teve que o quê? Perseverar. Às vezes não tinha dinheiro para pagar a faculdade. Às vezes não tinha dinheiro para chegar na faculdade. Às vezes não tinha dinheiro para jantar na faculdade. Mas ela fez o quê? Ela perseverou, ela batalhou, ela persistiu, ela teve paciência para alcançar o seu diploma. Aqui nós lemos que, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, passou os anos estudando, trabalhando, vai o quê? Possais alcançar a promessa. Todos nós gostamos de alcançar as promessas. Todos nós. Eu também, você. Isso é perfeito, é normal, é lícito. Ninguém está sendo aqui religioso ou está se voltando só para as promessas. Mas para alcançar as promessas, tem que ter paciência. Durante toda a nossa caminhada, as pessoas que nos cercam às vezes dizem que nós somos loucos. Dizem para nós abandonarmos a fé. Dizem que nós ficamos xarope. Alguns falam que nós ficamos bêbados, né? Loucos. Vamos andar com um monte de bêbado, né? Eu já ouvi muito disso. Louco, ficou demente. Também já ouvi muito disso. Sai daí. Também já ouvi muito disso. Mas o que eu fiz? Eu não quero agradar aos homens. O meu objetivo é agradar a Deus. Por isso eu faço o quê? Eu persevero. Tá ruim, eu persevero. Tá bom, eu persevero. Tá ruim, eu persisto. Tá bom, eu persisto. Tá ruim, eu tenho paciência. Tá bom, eu tenho paciência. Tem que ter essas 4 características. Amém? Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Eu quero correr 4 textos bíblicos
como eu disse aos irmãos, a maioria dos textos do Novo Testamento, nós temos visto, principalmente as cartas de Paulo, que é ensinando a igreja como se deve comportar. Quando nós lemos esse texto, eu não posso deixar de citar esse texto, que é um texto onde se inicia a igreja primitiva, o caminhar da igreja primitiva. Então nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no verso de número 42. Eu vou ler o 41, só para você entender, que diz assim: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam, ou seja, diariamente, constantemente, eles perseveravam, eles persistiam, eles tinham paciência para aprender o que? A doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ou seja, este é o exemplo que nós temos. A perseverança. A perseverança. Às vezes nós vemos, né, as pessoas triste, frustrada, cabisbaixo, como eu muitas vezes fiquei. Eu muitas vezes quis desistir da igreja. Eu muitas vezes tive vontade de sair da igreja, de sumir. Que negócio de crente nada, esse povo falso, futriqueiro. Eu muitas vezes já tive vontade de sumir da igreja. Mas em todas essas vezes que eu tinha essa vontade, o temor, o respeito, o amor a Deus não me permitia eu cometer tal atitude. E aí Deus sempre levantava uma pessoa para me corrigir, ou para me dar um abraço quando eu precisava, ou para me ajudar com uma palavra, com um versículo. Toda situação da sua vida, meu irmão, quer seja ela boa ou ruim, existe um propósito e um objetivo. Quer seja Deus permitiu, ou quer seja você que plantou, mas todas elas você aprende alguma coisa. Então tenha sabedoria e paciência e persevere. O segundo texto que eu gostaria que você abrisse na sua Bíblia, vai um pouquinho na frente, Atos, Romanos, 1 Coríntios. Corre lá em 1 Coríntios. No capítulo 15, o primeiro texto que nós lemos de Atos 2 fala a respeito da perseverança. Que a igreja primitiva, ela perseverava em algo. E nós temos que perseverar. O segundo texto que nós lemos, 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58, diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. O segundo tópico é constância. Não tem como uma pessoa ser perseverante e ela não ser constante. Uma pessoa constante é uma pessoa que diariamente ela está fazendo a mesma coisa. Ela é uma pessoa imutável. É uma das características da pessoa constante, a imutabilidade. É uma pessoa que não muda. O meu objetivo é Cristo, pronto, o meu objetivo é Cristo. O meu objetivo é eu terminar essa faculdade. Então, até eu terminar e pegar o meu diploma, eu serei uma pessoa imutável. Eu serei uma pessoa constante. O nosso objetivo são 600 cachorro-quentes no dia 28. Então, nós seremos imutáveis. Vamos nos esforçar e perseverar para alcançar pelo menos o objetivo, que são 600 cachorro-quentes. E o que nós devemos fazer? Perseverar. Compartilhar, irmão, ajuda isso, ajuda aquilo, né? Pedir para os conhecidos. É o que? Fazer a sua parte. Então aqui nós estamos sendo orientados pelo apóstolo Paulo ao quê? Sede firmes. Uma pessoa que ela é firme, ela será constante. Ela não vai ficar mudando. Decida-se na sua vida e faça história nela, com uma constância. É aqui nesse ministério que você vai ficar? É aqui, Jesus, que eu quero ficar?
Então é aqui que eu vou fazer uma história, eu vou ser constante aqui. Eu vou chegar no pastor, pastor, eu quero ficar aqui, Deus falou comigo, eu quero fazer uma história aqui, eu quero ser imutável, me ajuda, me orienta, o que eu devo fazer? Pessoas constantes. Amém? 3, abra aí a sua Bíblia, lá em Marcos, volta um pouquinho aí. Marcos 10, 46. Nós temos o cego de Jericó, que ele fez o quê? Persistiu. Marcos 10, 46, acompanhe na sua tradução. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam. Você tem um objetivo. O objetivo do cego de Jericó era o quê? Alcançar a cura dos seus olhos. Só que para isso ele teve que fazer o quê? Persistiu. Por que ele persistiu? Porque existia uma dificuldade para ele alcançar essa bênção, esse milagre, esse objetivo. Qual era a dificuldade? As pessoas que estavam ao redor dele. Às vezes tem pessoas que estão com você que elas mesmas estão te prejudicando. Você tem que saber identificar isso e se livrar disso daí. Falar em nome de Jesus, está repreendido, deixa eu ser feliz aqui, deixa eu alcançar meu objetivo. Porque tem pessoa que você anda, que é uma pessoa que só te joga para baixo, né? Não sabe ter uma palavra de carinho, uma palavra de motivação, uma palavra para você perseverar. Pessoa que está te atrapalhando até mesmo na obra de Deus. Então toma cuidado. E olha aqui, eles repreendia quem? O homem, para alcançar um benefício. Esses caras eram tudo doido. E ouvindo, e muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele não se calou, porque aos olhos daqueles homens era loucura ele ficar gritando. Pode ser até loucura você ficar gritando, orando, buscando, pulando, chorando, cantando, mas em nome de Jesus, continua fazendo isso, porque Deus está ouvindo e vendo dos céus. E ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Isso nos leva às características que nós estamos falando. Ele estava persistindo, porque ele tinha uma esperança. Qual era a esperança dele? Alcançar a cura dos seus olhos. Então o que ele fazia? Ele simplesmente persistia. Ele não desistiu. O seu e o meu objetivo principal na vida é alcançar a cidade celestial. Não desista. As pessoas às vezes querem te afundar, te levar para o inferno, mas você, em nome de Jesus, tem que bater o pé e falar: eu vou é rumo à cidade celestial. Que negócio de mundo nada, que negócio de uisquinho, de fuminho, de cheirinho, que negócio de sexinho, nada. Eu quero é ter uma aliança com o eterno Rei de Israel. Aleluia. Então ele clamava, ele persistia, ele não desistiu. Meu irmão, em nome de Jesus de Nazaré, importuna Deus. Jesus, o próprio Jesus, ele conta uma parábola de uma mulher que importunava o juiz. Essa mulher chegava na porta do juiz todo dia. Você não vai ver minha causa, não? Você não vai ver minha causa, não? Você não vai julgar minha causa? Todo dia essa mulher ia perante o juiz. Jesus conta uma parábola que é para a gente fazer isso, orar, perseverantes, sem desistir. Este homem, ele nos traz essa ideia, essa constância de perseverança, e ele perseverando, ele persistindo, sendo chato. Ele era chato, ele gritava cada vez mais: fala para mim não vir, eu vou para a igreja. Fala para mim não vir, eu vou para a igreja. Minha família até hoje, minha família não, os parentes, né?
Até hoje eles têm prazer se eu e minha esposa desistir da igreja. Até hoje. Mais de não sei quantos anos, eles são cabeça de bagre. Porque nossa objetivo é esse, né? Não desistir até o final. E este homem aqui, ele traz essa qualidade para nós. Ele era cego, ele tinha um problema gravíssimo, mas mesmo assim ele não desistiu. Em nome de Jesus, você é perfeito, você é sadio, você consegue andar, falar, ouvir, escutar. Esse homem não via, mesmo assim ele perseverou. Ele tinha tudo para não perseverar. Ele tinha tudo para blasfemar. Que negócio de Jesus, nada. Nasci assim, estou assim, tudo escamumbado, tudo rebentado. Que negócio de Jesus de Nazaré, nada. Mas ele perseverou. Persevera, meu irmão. Não desiste da sua casa, não desiste do seu sonho, não desiste do projeto da sua vida. Seja feliz com o Espírito Santo ao seu lado. Perseverante, sonhador, doido, do jeito que você está aí no seu coração. Mas não seja um inútil, um zero à esquerda. Seja um sonhador, seja um doido aos olhos do mundo. Mas seja, em nome de Jesus. E quarto, vamos voltar um pouquinho em Marcos, capítulo 2. Nós já vamos encerrar. Esse daqui é fantástico. Capítulo 2 do livro de Marcos. É o quarto e o último que vai falar sobre paciência, né? Graças a Deus que esse povo de Deus aqui que está na minha frente é um povinho paciente, não é? Não é não. Paciência, o sinônimo de paciência, sabe qual que é? Pachorra, não é cachorra, é pachorra. Pachorra é uma pessoa que não tem pressa, né? Eu muitas vezes sou pachorrão, né? Às vezes eu não tenho pressa, espero em Deus, espero a hora certa. Então o povo de Deus precisa ser pachorro, né? Esperar em Deus, esperar a hora certa, né? Não ter senso de pressa. Não, vou te ajudar, Senhor. Ó, se o Senhor fizer desse jeitinho aqui, vai dar certo. Espera, seja paciente. Nós vamos ver aqui um texto que vai nos ensinar sobre a paciência. Capítulo 2 do livro de Marcos. Acompanhe na sua tradução, para ver se você recebe aí a unção da maracujina. E, alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum. E soube-se, às vezes a pessoa quer casar, está numa ânsia de casar. Jesus, tem misericórdia de mim. Está igual o cego, né? Quanto mais vê a dificuldade, mais toma. Jesus, me arruma logo aí uma Rebeca, ou um Isaac, né? Está num desespero para casar, uma felicidade para casar. Gente do céu, nunca vi que esse povo está desesperado. E soube-se que estava em casa. Verso 2. E logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzido um paralítico, trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes, Jesus não viu a fé do paralítico, viu a fé dos 4 pacientes. Disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Agora imagina comigo, imagina um lugar assim na praia, não é? Uma casinha de sapê, uma multidão em volta da casa, dentro da casa, fora da casa, que não dava para entrar. E aí imagine você fazendo força. 4 pessoas iguais a você, fazendo força. Qual era a força? Carregando um paralítico. Uma pessoa de mais ou menos 80 quilos, uns 5 minutos você carregando, vamos dividir por 4, não é? Daria 20 quilos para cada um. Pega 20 quilos de peso amanhã e fica aí
uns 5 minutos com ele. Vamos ver se você não vai jogar ele no chão, chutar e falar assim, sai para lá. Então esses homens revelam para nós algo fantástico. A paciência que eles tiveram para poder levar o seu amigo para receber o milagre. Eles já chegaram com ele. Quando chegaram com ele, não tinha como entrar. Alguns de nós já falavam assim, deixa aí essa peste aí, vamos embora, rapaz. Que mané esperar o quê? A hora que esvaziar isso vai daqui uns 5 dias. Mas eles tiveram o quê? Paciência. Eles esperaram. Eles analisaram por onde nós vamos descer esse cara. E aí eles tiveram que fazer mais força ainda, exigir mais de paciência. Vamos puxar ele pelo teto, vamos abrir o telhado e vamos descer ele para dentro da casa. Alguns de nós, na hora que ele chegasse lá em cima, dava um chute. Vai, peste, cai. Mas a Bíblia Sagrada nos revela a paciência que esses 4 homens tiveram em favor, não era deles não, meus irmãos, em favor do próximo. Agora o Espírito Santo fala ao nosso coração, qual paciência que você está tendo em favor do próximo? Qual é a sua paciência que você está tendo em favor do próximo, que está em aflição, que precisa da sua ajuda? Será que você está chutando ele de cima do telhado? Será que você está arrastando ele de qualquer... Arrasta essa coisa aí atrás. Eles tiveram toda a paciência e todo o cuidado para que aquele homem recebesse a cura divina. E com certeza, aqui não relata os nomes deles, mas até hoje eles são relatados nos anais da história. E para todos sempre eles serão relatados. E quando nós chegarmos no céu, eles vão estar lá. Porque eles tiveram paciência para que o próximo recebesse a bênção. A bênção, às vezes, meu querido, não é para você, lindo, linda. A bênção, às vezes, é para o seu irmão que está do seu lado. Só que você tem que ter paciência de esperar e ajudar ele com carinho, né? Cuidando, com paciência, né? O irmão já quer bater. Ou jogar lá de cima, né? Se não recebe a bênção, já morre lá embaixo e não dá trabalho para ninguém. Não, irmãos. Eles tiveram paciência e nos ensina que nós devemos perseverar, persistir, ser constante e ter paciência. Amém? Não tem como. A Bíblia não revela um jeitinho mais simples para nós alcançarmos aquilo que nós queremos com Deus. A Bíblia revela que nós devemos ser pacientes, perseverantes e não desistir. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Romanos, capítulo 15, verso número 5, diz assim: Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. 1 Timóteo 6,11. Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência. São 4 coisas: perseverança, paciência, persistência e constante. Não desista agora. Não é agora a hora de você parar. Agora é a hora de você ser perseverante, ser constante, ser persistente e ser paciente, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor Jesus. Hoje o Senhor nos ensinou a questão da perseverança. E pudemos, Senhor, ler a tua palavra, analisar a tua palavra, Senhor, e ver que o Senhor nos motiva a sermos pessoas pacientes, persistentes naquilo que nós almejamos, consistentes, Senhor, a todo momento, meu Pai, sem ficar mudando a toda hora de planos, mas ser uma pessoa consistente, perseverante, Senhor. Não deixa, Pai, que as dificuldades,
as frustrações, as coisas ruins que acontecem no nosso dia a dia, nos levem a nos deixar abatido a tal ponto de nos desanimarmos e nós retrocedermos. Nós sabemos, Pai, que se nós abandonarmos tudo, a sua alma não tem prazer em nós. O Senhor não tem prazer na nossa alma. Então nós queremos nesta noite, Senhor, esse momento de ceia que teremos, receber a força do Senhor em nossas vidas, receber a alegria do Teu Espírito Santo, receber a paz do Senhor Jesus que excede ao entendimento humano e ter a sabedoria do Senhor, meu Pai, para poder vencer o dia a dia, Senhor, vencer aquilo que tem nos atrapalhado e tem tentado nos tirar da Tua presença. Ajuda o Teu povo, Pai, ajuda-nos a perseverar, ajuda a nós ajudarmos ao próximo com paciência, com temperança, com persistência, Senhor, com longanimidade. Ajuda o Teu povo a perseverar, Senhor, assim como a igreja primitiva perseverava no templo, perseverava nas casas, em oração, em estudo da palavra, em ajuda mútua, Senhor, ao próximo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te ajude, me ajude a nós não desistirmos nesse momento e perseverarmos em todo o tempo, em nome de Jesus.